Boa noite. Vamos estar lendo a palavra de Deus em Isaías 53, versículo 1 a 12. Profeta Isaías profetizando sobre Jesus, o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não via nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua liagem, quem se preocupou com ela? Que ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque foi Jesus Cristo que se ofereceu em nosso lugar. O castigo que ele suportou era nosso. Mas como nós lemos na tua palavra, agradou o Senhor transpassá-lo, mesmo ele sendo inocente, mesmo sendo ele aquele que não pecou, agradou o Senhor transpassá-lo, para nos poupar, nós pecadores indignos, daquele castigo. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor, por um amor imensurável, que nós não podemos encontrar em lugar algum, a não ser em Ti. Abre, Senhor Deus, nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, para que possamos receber, Senhor Deus, a Tua palavra nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Obrigado, Suzana, pela leitura da palavra. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Pensando no significado desse dia,
o dia em que nós celebramos o cumprimento da promessa, a maior de todas as promessas. Me vem à mente a imagem de um pôr do sol. Você gosta de contemplar o pôr do sol? Uma das bênçãos que eu recebi do Senhor nesse ano, durante o período que eu tirei férias com minha família, foi poder contemplar, o local onde a gente estava, foi poder contemplar um pôr do sol lindo, talvez um dos mais belos que eu já vi. Não sei se você já se permitiu olhar para o pôr do sol em um local onde o sol se põe no mar. Não sei quantas vezes você já se permitiu contemplar essa beleza. O céu, ele simplesmente se transforma em um espetáculo de cores. Porque o oceano, ele começa a refletir essa beleza do pôr do sol. Eu lembro que na primeira semana de férias, o casal de amigos, o pastor e a sua esposa que nos convidou para tirar esse período de férias lá, nos chamou para jantar no final da tarde, chegar um pouco antes, no final da tarde, contemplar o pôr do sol e depois jantarmos. E foi interessante que a gente saiu um pouco em cima da hora, eles chegaram um pouco em cima da hora e a gente teve que correr. Porque esse espetáculo, a beleza do pôr do sol, dura poucos minutos. É um espetáculo maravilhoso, mas que rapidamente dá lugar à escuridão. Eu não sei se você já teve essa sensação ao contemplar o pôr do sol, mas é como se Deus estivesse criando para nós um momento de paz e admiração. No entanto, na medida que o sol desaparece, eu lembro que a gente correu para não perder esse espetáculo de paz e admiração, nós pudemos contemplar o sol se pondo, o mar refletindo, as cores no céu. E à medida que o sol desaparece no horizonte, a escuridão ela começa a tomar o seu lugar. O que era visível começa a se tornar mais difícil de enxergar. E essa transição diária da luz para as trevas, da luz para a escuridão, nos lembra essa passagem tão profunda de Isaías 53 que nós acabamos de acompanhar a leitura feita pela Suzana. A mensagem de Isaías 53 é como um pôr do sol. É como o pôr do sol no mar. Assim como o pôr do sol traz beleza, mesmo diante da escuridão iminente, Isaías 53 nos apresenta a beleza do sacrifício de Cristo em meio à escuridão do pecado e do sofrimento. Isaías 53 é um lembrete de que mesmo nos momentos mais escuros da vida, existe uma esperança. Existe uma beleza que transcende a nossa compreensão imediata. A cruz, em toda a sua aparente derrota, em todo o seu aparente sofrimento, é o pôr do sol que prenuncia um amanhecer, o amanhecer da ressurreição e da vida eterna, que nós celebramos de forma mais contundente hoje, no domingo de Páscoa. E quando nós paramos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós somos convidados a mergulhar nessa palavra que é tão profunda,
E vemos que não somente no Novo Testamento, mas também nas ricas profecias do Antigo Testamento, nós vemos o anúncio da obra redentora de Cristo. Isaías 53 é um desses textos proféticos que, embora escrito muitos anos antes do nascimento de Jesus, ele descreve com precisão o sofrimento e a vitória do nosso Salvador. Isaías 53 faz parte do que chamamos de Cânticos do Servo. Um conjunto encontrado no livro do profeta Isaías. E esses cânticos falam de um servo escolhido por Deus, que sofreria grandemente não por causa dos seus próprios erros, mas pelos nossos pecados. O servo que seria desprezado, rejeitado, como o profeta diz, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Mas seria esse homem desprezado, o homem de dores, que traria a redenção a muitos. Isaías 53 é uma janela pela qual nós vemos o coração de Deus e o seu plano de salvação centrado unicamente, exclusivamente em Cristo desde o início. Jesus Cristo não foi um plano B. Sempre foi o plano de Deus para nos salvar. E à medida que nós exploramos Isaías 53 hoje, eu quero te convidar a ver Jesus de maneira profunda. Porque esse texto não é apenas um texto antigo, é a revelação de Deus sobre o seu amor por nós. Um amor tão grande que Ele enviou o seu único Filho para sofrer e morrer em nosso lugar. A história da Páscoa não começa no Novo Testamento, ela é tecida ao longo de toda a narrativa bíblica, desde a criação. E Isaías 53 é um dos pontos culminantes dessa história. Isaías 53 é um convite do próprio Deus para nos revelar sobre o seu Filho, Jesus Cristo, o servo sofredor que veio para nos salvar. Esse é o coração da mensagem da Páscoa. Deus cumprindo as suas promessas. A promessa cumprida é a celebração da Páscoa de nós, que somos o povo da nova aliança. O sofrimento que traz redenção, a morte que dá lugar à vida, essa é a mensagem da Páscoa. Isaías 53 é uma espécie de mergulho profundo nesse mistério divino, que é a obra de Cristo, que é o Salvador que Deus preparou para nos resgatar. Olhando para os 6 primeiros versículos, nós vemos o primeiro aspecto importante da Páscoa, que é o servo sofredor. À medida que nós nos aprofundamos nesses 6 primeiros versículos, nós vemos essa descrição, a descrição do servo sofredor. E é interessante que o autor, se você está com a sua Bíblia aberta, em Isaías 53, o profeta ele começa fazendo uma pergunta: quem creu em nossa mensagem? Antes de falar, de tecer detalhes a respeito do servo sofredor, ele faz essa pergunta, que nos leva a uma constatação em que a incredulidade não é um fenômeno atual do homem moderno. Desde os tempos antigos até hoje, a mensagem do Evangelho confunde a muitos. Ela apresenta um rei que não reina em um trono de ouro, mas ele reina de uma cruz de madeira. Para o homem, o Evangelho é controverso, porque aponta para um rei que reina de uma cruz. Isaías nos fala de um servo sofredor, desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores,
um homem familiarizado com o sofrimento, que nos leva a perguntar, que leva o homem natural a perguntar, como poderia essa figura ser o centro do plano de Deus? E a resposta vem em uma surpreendente economia divina, onde fraqueza é força, onde perda é ganho, onde sofrimento é redenção. Esse servo que Isaías profetiza, tomaria sobre si as nossas enfermidades e carregaria as nossas dores, e ainda assim, nós o consideramos castigado por Deus, afligido e oprimido. Este é um quadro espantoso da justiça substitutiva de Deus, pintado pelo profeta. O servo não sofre pelos seus pecados, ele sofre pelos nossos pecados. Como está escrito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos curados. Aqui Isaías não apenas prevê a crucificação. Séculos antes de se tornar uma forma de execução romana, ele não está apenas prevendo isso, mas ele também revela a profundidade do amor de Deus por nós pecadores, nos mostrando que a cruz não foi um acidente, mas foi o plano. A dor do servo não foi em vão, ela foi redentora. Em Cristo, vemos a plenitude dessa profecia. Jesus, o Deus encarnado, escolheu sofrer em nosso lugar. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele carregou o peso do nosso pecado e sofreu o castigo que era nosso. E nessa troca divina, nós encontramos a essência do Evangelho. Somos curados pelas feridas de Jesus, justificados pelo sofrimento de Jesus. À medida que nós refletimos sobre esse aspecto da paixão de Cristo, nós somos convidados a uma gratidão ainda mais profunda, que produz, ou pelo menos deveria produzir em nós, uma fé robusta. Não era necessário que Jesus Cristo sofresse, mas Ele escolheu voluntariamente fazer isso por amor a nós. Cada golpe, cada ferida, Ele pensava em nós, para nos trazer a paz com Deus, e nos curar da escravidão do pecado. Esse é o mistério maravilhoso da cruz. O próprio Deus veio para sofrer em nosso lugar, para nos trazer de volta para Ele, em nossas lutas, em nossas dores, em nossas dúvidas. Eu e você podemos olhar para a cruz e ver a extensão do amor de Deus. Um amor que sofreu para que nós pudéssemos ser livres. Entender que Jesus Cristo é o servo sofredor de Deus por nós, deve nos levar a algumas reflexões. E eu queria entender com você como isso se aplica na minha vida e na sua vida, como discípulos de Jesus hoje. A compreensão que Jesus é o servo sofredor de Deus. E essa primeira aplicação, baseado nesse entendimento, é que nós devemos levar cura e esperança, sendo as mãos e os pés de Jesus em nossa cidade. A Páscoa é uma celebração por aquilo que Deus fez por nós e também um convite à missão. Ao olharmos para a obra de Jesus, nós somos convidados como igreja a se tornar um lugar de cura para os feridos e quebrados. Assim como Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e dores, e uma vez que Cristo vive em nós, nós somos seus embaixadores, nós somos chamados para suportar, carregar uns aos outros em amor. Isso se dá
primeiramente a partir de um coração sensível ao sofrimento do nosso irmão. A Páscoa é um convite para nós tirarmos o nosso próprio sofrimento do centro da nossa própria existência e olhar mais pelo outro. Quando olhamos para o Cristo crucificado, nós vemos aquele que sofria a maior injustiça de todas, que sofria o pior castigo de todos, sem merecer, porque ele estava olhando para o nosso sofrimento. E qual era o nosso sofrimento? Era a morte eterna. É a morte eterna que aguarda todos aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus, todos aqueles que não se rendem ao sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para o que Cristo fez, isso tem uma aplicação para nós. Não é simplesmente receber com gratidão, ai que bom, Jesus fez isso por mim. Mas e eu? Até que ponto eu tenho colocado o meu sofrimento como centro da minha existência? E usado isso como instrumento de orgulho, para ser indiferente ao sofrimento do outro? De que forma eu não tenho levado em consideração o sofrimento do próximo, simplesmente porque o meu sofrimento se tornou o centro da minha existência? Tudo na minha vida gira em torno disso. E o orgulho talvez seja o pecado mais perigoso, tanto que Deus fala em sua palavra que ele se opõe aos orgulhosos, porque ele manipula, ele usa até mesmo o sofrimento para que possamos ser insensíveis ao sofrimento do outro. Nós caímos no engano de achar que ninguém merece a minha compreensão, porque eu já tenho muitos problemas. Ninguém é merecedor da minha compaixão, uma vez que eu sofro. E Cristo sofreu muito mais, e ainda assim Ele nos amou. A Páscoa é um convite para sermos as mãos e os pés de Jesus, levando cura e esperança ao coração das pessoas no Rio de Janeiro. A Páscoa não é simplesmente um momento de reflexão individual, mas um convite à missão. Mais adiante, a partir do versículo 7, nós vemos um outro aspecto da revelação de Isaías. Nós vemos em Jesus silêncio e submissão. À medida que nós avançamos no texto, a partir do versículo 7 até o 9, nós encontramos um aspecto desse servo que confunde ainda mais a nossa compreensão humana de poder e de autoridade. Isaías diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Foi levado como cordeiro ao matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica muda. Ele não abriu a boca. Aqui nós vemos a imagem do servo sofredor se aprofundando em uma demonstração de submissão e silêncio diante do sofrimento e da injustiça. E esse silêncio não é uma resignação derrotista de Jesus, mas vem de uma força tranquila, de uma confiança absoluta na justiça e na soberania do seu Pai. O servo sofredor sabe que o seu sofrimento tem um propósito, e ele se submete a Deus, não por fraqueza, mas por uma profunda compreensão de que a verdadeira vitória viria através do seu sacrifício. Na figura de Jesus Cristo, nós vemos essa profecia se cumprindo. Diante de Pilatos, diante dos líderes religiosos, diante da zombaria, diante do escárnio, Cristo permanece em grande parte em silêncio, como nós vimos recentemente na série, no Evangelho de Marcos. E esse silêncio de Jesus não é uma incapacidade de defender-se,
mas foi uma escolha deliberada em confiar em Deus, mesmo quando a justiça humana falha. No julgamento injusto que Jesus recebeu, na sua pena por crucificação, Jesus encarna a verdadeira obediência, a verdadeira submissão à perfeita vontade do Pai. Quantas vezes nós usamos pequenas injustiças, muitas vezes pelo nosso ponto de vista, para desobedecer a Deus? Jesus suportou a maior de todas as injustiças e não usou isso como pretexto para não fazer a vontade do Pai. Por meio da opressão, por meio do julgamento injusto, ele foi tirado. A injustiça da morte do servo é palpável. No entanto, essa mesma injustiça serve para sublinhar a perversão do nosso próprio sistema de valores, como a nossa justiça é manchada pelo pecado. Por vezes, nós somos parciais, vemos primeiramente o nosso interesse. Isso aponta para a nossa necessidade do sacrifício daquele que não pecou, daquele que é justo, aquele que nunca pecou, que não achou engano em sua boca, como está no texto. Esse sim carregou o peso da nossa iniquidade. Aqui nós vemos o profeta Isaías nos levando a contemplar a ironia divina. Que ironia é essa? Na maior injustiça da história humana, nós encontramos a nossa justificação. Esse é o paradoxo da cruz. Na maior injustiça da história humana, nós encontramos a nossa justificação. Na morte de um inocente, nós encontramos a nossa liberdade. Na submissão de Cristo, nós encontramos o caminho para a verdadeira liberdade. Esses são os paradoxos que a cruz de Cristo nos apresenta. E quando nós refletimos sobre o silêncio de Jesus, nós somos chamados a considerar a nossa própria resposta às injustiças que nós vemos, que nós encontramos ao longo da nossa caminhada. Quando nós nos sentimos injustiçados, como nós respondemos? A mensagem do Evangelho nos convida a confiar e a submeter à vontade de Deus, mesmo quando a gente não entende. Apenas confiando e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e, no fim de tudo, a justiça dele prevalecerá, porque nem mesmo a morte foi capaz de vencer o nosso Salvador. E como isso se aplica às nossas vidas? Ao olharmos para o silêncio e a submissão de Cristo na sua morte. É um convite para adotarmos humildade e confiança em Deus, respondendo com gentileza em meio à injustiça. Em um mundo que a assertividade, o poder é valorizado, a submissão silenciosa de Jesus nos desafia a adotar uma postura de humildade e de confiança em Deus, especialmente em situações de injustiça, quando somos mal entendidos, lembrando que a nossa justiça é falha. Por vezes, julgamos como injusto, sem necessariamente estarmos passando por uma injustiça. Isso pode ser particularmente relevante em nosso contexto de trabalho, nas nossas relações familiares, na nossa vida em igreja com os nossos irmãos. Faça um exercício, olhe para a forma como Cristo reagiu à injustiça. Olhe para como Cristo reagiu, como o profeta Isaías narra, e é concretizado ali no Calvário.
E tente praticar a arte de responder com gentileza e confiar que Deus é justo. Que por vezes nós somos tomados pelo orgulho, pelo desejo, pela vaidade de simplesmente querer ganhar debates. Simplesmente pela vontade de querer provar que estamos certos. Mas quando olhamos para o Todo-Poderoso e vemos como Ele agiu, nós vemos o quanto somos pecadores, o quanto somos pequenos. Isso deve nos levar sempre ao arrependimento. Caminhando no texto, a partir do versículo 10, após o silêncio e a submissão, nós vemos outros dois aspectos: satisfação e vitória. À medida que nós caminhamos para a conclusão, nesses 3 últimos versículos, Isaías 53, de 10 a 12, nós vemos o profeta Isaías apresentando um paradoxo divino que está no coração do Evangelho. Mais um paradoxo. Que o sofrimento, através do sofrimento vem a satisfação. Através da morte vem a vida. Através da submissão vem a vitória. Como foi lido, foi do agrado do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Essa frase pode inicialmente perturbar você. Como o sofrimento pode ser do agrado de um Deus que se diz bom? E a chave para compreender isso está na compreensão de que não é o sofrimento em si que agrada a Deus, mas o que esse sofrimento alcança. E o que ele alcança? A redenção e a justificação de muitos. O servo, através do seu sacrifício voluntário, o servo sofredor, Jesus Cristo, verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, como diz o profeta. Aqui a promessa de Deus brilha com a esperança da redenção. O servo sofredor, mesmo diante da morte, será agraciado com a vida e verá o fruto do seu sofrimento. Esse é o vislumbre da redenção. Esse é o vislumbre da ressurreição, a vitória final de Deus sobre o pecado e a morte. Então o profeta Isaías proclama: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz da vida e ficará satisfeito. A morte não é o fim da história, como nós cantamos aqui juntamente com o coral. Pelo contrário, é o início da verdadeira vida. Uma vida que derrota a morte e oferece esperança eterna. Por isso, é necessário que o homem morra para si mesmo, para que ele possa viver para Deus. Por isso, Deus nos promete nova vida. Jesus Cristo, o servo sofredor, após suportar a cruz e descer à sepultura, ele ressuscita em poder e glória, vencendo a morte e abrindo caminho para a nossa redenção. Através da ressurreição de Jesus, o Senhor, ele não apenas prova que o seu Filho é o Messias prometido, mas ele mostra para nós que Jesus Cristo também é o sumo sacerdote, o supremo sacerdote que intercede por nós, que nos justifica, carregando sobre os seus ombros os nossos pecados, que se identifica conosco, suportando um sofrimento maior do que qualquer sofrimento que eu e você venhamos experimentar nesse mundo. O profeta diz: portanto, eu lhe darei uma porção entre os grandes, porque ele derramou sua vida até a morte e foi contado com os transgressores.
pois ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Nesse ponto culminante, nós somos chamados a uma gratidão profunda, a uma alegria profunda. A vitória de Cristo sobre a morte também é nossa vitória. Essa é a mensagem da Páscoa. A ressurreição de Cristo garante a nossa justificação, a nossa adoção como filhos e filhas de Deus. O servo sofredor nos convida a compartilhar na sua ressurreição, vivendo uma vida transformada pelo Espírito, uma vida que antecipa a eternidade com Ele, como seus embaixadores aqui na terra. O que isso significa? Como isso se aplica a nós? Isso significa a aplicação que nós temos ao ver as palavras descritas aqui nos versículos 10, 11 e 12, é que nós devemos viver a esperança da ressurreição, servindo a Deus e ao próximo. A vitória final de Jesus sobre o sofrimento e a morte nos convida a uma vida marcada pela esperança e também pelo serviço. No contexto em que nós vivemos, numa cidade como a nossa, isso pode se traduzir em um engajamento com questões relevantes para o nosso vizinho, para criar pontes para a pregação do Evangelho, entendendo que essas ações, gestos de misericórdia, não são o Evangelho, mas apontam para o Deus do Evangelho. Ver que o Deus digno de toda honra foi aquele que serviu e sofreu, deve trazer para nós a seguinte pergunta: de que forma você e eu temos servido a Deus? Através do serviço aos nossos irmãos, de forma que esse serviço aponte para o serviço sacrificial de Deus por nós, em Jesus Cristo. De que forma você tem servido àqueles que estão próximos a você e ainda não conhecem o Evangelho, a fim de apontar para essas pessoas a mensagem de que Cristo é o servo que sofreu para salvar a humanidade. Quando fazemos isso, quando servimos a Deus, servindo ao próximo, na nossa igreja local e na nossa comunidade, testemunhamos a vitória de Cristo, não apenas através das nossas palavras, mas também através de ações concretas. Caminhando para a conclusão, queria dizer que o texto de Isaías 53 nos leva a refletir sobre a imensidão do amor de Deus. É um convite a permanecermos sempre com muita humildade e gratidão a Deus por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Isaías 53 é um dos tesouros do Antigo Testamento. Que nos proporciona uma visão clara do coração de Deus. Um Deus que escolhe entrar na condição humana, sofrer em nosso lugar e trazer salvação através do sacrifício do seu único Filho. O sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo não são apenas eventos históricos que relembramos anualmente na Páscoa. Eles são a essência da nossa fé, a base da nossa esperança e a fonte da nossa alegria. O Evangelho não é uma mensagem de um triunfo fácil ou de uma vitória superficial, mas é o cumprimento de uma promessa. A promessa da história de um Deus que ama tanto o mundo que Ele dá o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar muitos através dele. Essa é a mensagem da Páscoa. E aqui estamos nós,
milhares de anos após Isaías profetizar sobre o servo sofredor, e quase 2000 anos depois da crucificação e da ressurreição de Jesus. E ainda assim, a mensagem da cruz e da tumba vazia continua a transformar vidas. É a mensagem que transformou a mim e a você, e que pode estar transformando a vida de alguns aqui hoje. E por que isso ocorre? Porque no coração do Evangelho nós encontramos um amor que não conhece limites, um perdão que transcende o nosso entendimento e uma esperança que não pode ser abalada por nada. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse domingo de Páscoa, enquanto nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Senhor, nós somos chamados não apenas a admirar o sacrifício de Jesus à distância, mas a participar pessoalmente da nova vida que Ele nos oferece. A ressurreição de Cristo é um convite para levantarmos dos túmulos dos nossos sofrimentos, do nosso desespero, dos nossos pecados, das nossas falhas, e viver uma vida que reflete a vida de Cristo, o amor de Deus por nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que a nossa resposta à maravilhosa notícia da ressurreição seja uma fé constantemente renovada, uma esperança constantemente revigorada e um amor que se estende para além de nós mesmos. Que possamos viver não como pessoas sem esperança, mas como aqueles que foram transformados pela verdade do Evangelho, levando a mensagem, essa mesma mensagem, a um mundo que precisa desesperadamente de salvação. Feliz Páscoa para todos nós. Vamos orar? Deus maravilhoso, nós te louvamos, porque o teu Filho foi transpassado em nosso lugar. Nós te adoramos, porque mediante o sacrifício de Jesus nós fomos resgatados. E eu te peço, se há pessoas aqui que até então tinham na Páscoa apenas uma celebração de um momento histórico, que a Páscoa ela possa ter um significado ainda mais profundo nessa vida, que ela possa encarnar aquilo que a Páscoa aponta, uma transição da morte para a vida, a morte do velho eu para uma vida que aponta para a vida do teu Filho. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo suportou o sofrimento em nosso lugar. Obrigado, Senhor, que esse sofrimento não foi em vão, porque no domingo Jesus Cristo ressuscitou, e por conta da sua ressurreição nós viveremos eternamente com Ele. Obrigado, Senhor Deus, por essa graça maravilhosa que nós não merecemos, e que ela possa ser dinâmica, produzindo frutos na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que possamos ser agentes de transformação a um mundo que anda em desespero. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.